condição do Senado, né? Na condição de ministra, e chegou lá, ela foi desrespeitada o tempo todo, sabe? Eu acho que ela demorou até muito tempo para pegar a bolsa e ir embora. Devia ter ido até antes, né? E olha, a gente sabe que isso não é um ataque isolado, né, Pedro? Nessas últimas, o quê? 3, 4 semanas, a ministra Gleisi Hoffmann foi atacada, não é? A primeira-dama Janja da Silva também foi atacada, e agora a ministra Marina Silva. 3 mulheres progressistas, 3 mulheres que não são aquelas mulheres submissas, né, do lar, né, nada contra as mulheres do lar, mas não é o perfil de nenhuma das 3, não é? Ela não é aquela recatada e do lar como era, né? Aquele modelo de mulher que a revista Veja exaltou, colocando a Marcela Temer na capa, né? Com um vestidinho todo azul clarinho, assim, né? Então, quer dizer, essa extrema-direita, né? Ela quer destruir tudo e ela ataca tudo e todos. Que não seja, né, a turminha dela. Então, total solidariedade à ministra Marina, total. Né? É uma batalhadora na defesa do meio ambiente, né? Ela tem uma história de luta, uma história de batalha, mesmo que eu possa ter divergências, por exemplo, eu defendo a exploração do petróleo na margem equatorial, eu acho importante, eu acho que dá para fazer isso sem colocar em risco o meio ambiente, a Petrobras tem tecnologia para isso, ela já demonstrou em várias outras situações, a gente tem que acabar com as petroleiras internacionais chupando de canudinho o nosso petróleo naquela região, não é? Então, assim, mas independente disso, quer dizer, total solidariedade à ministra Marina. Né? E eu acho que se a gente não, se nós todos, mulheres, a sociedade progressista brasileira não tiver unida, e muito unida, e rechaçar esse tipo de ataque, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter problema para sair na rua. Você lembra, né, Pedro, que no auge do golpe a gente não podia usar roupa vermelha, havia risco de ser agredido na rua, porque estava usando uma roupa vermelha, né? Determinadas conversas em determinados locais, um barzinho, um restaurante, alguém hostilizava. Vários parlamentares progressistas foram hostilizados em restaurantes, em praça pública mesmo. Eu lembro, inclusive, o nosso entrevistado hoje, o deputado Patrus Ananias, ele enfrentou um constrangimento desse no restaurante. Né? Um absurdo, um dos parlamentares mais sérios e íntegros que esse país tem. Né? E são poucos, viu? São poucos. Mas então, total solidariedade à ministra Marina, e eu acho que nós todos temos que estar juntos e juntas, né? Essa é uma luta que não é só das mulheres, é de todos que são contra esse patriarcado, essa visão retrógrada, essa misoginia, esse machismo, em última instância, esse fascismo, porque é disso que se trata, né, Pedro? Bom, mas sim, sim. Não, aliás, nunca estiveram, né? Eles têm o interesse deles em primeiro lugar, não é? As emendas em 10º lugar, né, o interesse deles, né? Bom, você comentou também que é tudo, né? As pressões todas ao mesmo tempo, não é? Essa questão do Hugo Mota, não é? É um negócio absurdo, né, Pedro? O presidente da Câmara, né, Hugo Mota, ele decidiu pela criação, não é, de uma comissão, né, para discutir reforma administrativa e deu prazo de 45 dias. Gente, o nome certo disso é chantagem em cima do governo Lula. Por quê? Porque o governo Lula tem, claro, um governo progressista, ele tem, né, propostas, projetos, né, políticas públicas progressistas. E a gente sabe que esse centrão, né, direita, extrema-direita, tem ódio disso. Eles querem o deles, né? É emenda secreta de 50 bilhões, nesse queijo ninguém pode tocar, né? Mas o orçamento do governo não é elástico.
Então, o governo está lutando para equilibrar as finanças, né? E o que ele fez semana passada? Né? Ele enviou um decreto, né, digamos assim, aumentando a alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que passou a ser de 3,5%. Isso impacta, gente, uma parte pequena da população brasileira. Né? Empresas que fazem remessas de divisas para o exterior, é quem compra moeda estrangeira com cartão de crédito, não é o cidadão comum, é uma parcela pequena. Né? Mas, claro, que esse centrão, essa direita, essa extrema-direita, representa isso, né? Ela representa essa minoria da população. E aí eles não querem isso. Aí começaram uma campanha pesada contra o ministro Haddad, contra o presidente Lula, né? E, digamos assim, para encostar o governo na parede, veio essa decisão do presidente da Câmara, do Hugo Mota, de criar essa comissão para discutir e propor medidas visando cortar gastos e visando uma reforma administrativa. Pedro, você sabe muito bem que quando a extrema-direita e a direita falam em reforma administrativa, a tradução disso é demissão em massa de funcionários, achatar mais ainda salários de funcionários públicos, destruir órgãos públicos, né? Reduzir o tamanho do Estado. Né? O Estado é importante para todos, mas ele é importantíssimo exatamente para os mais pobres. Né? Então, reforma administrativa é cortar exatamente para os mais pobres. Porque eu pergunto, se esse Congresso, né, se essa Câmara dos Deputados, senhor Hugo Mota, tivesse algum compromisso com a maioria da população brasileira, a primeira providência seria acabar com essas emendas parlamentares secretas. Que o STF, o ministro Dino, está aí batalhando, pelejando, e a Câmara não abre. Não abre. Se essas emendas fossem coisas tão bacanas, por que não podem ser à luz do dia? Por que parlamentar está escondendo para onde ele está mandando, para quem ele está mandando e qual o valor do que ele está mandando? Sendo que é dinheiro público, não é? Olha, se na universidade eu não declarar até o último centavo de um projeto de pesquisa que eu recebi alguma verba, eu estou lascada. Eu sou uma funcionária pública. Olha, parlamentar também é ou não é? Né? Com uma diferença, né? Eu fiz um concurso, eles foram eleitos, mas a lógica é a mesma, não é? Tem que ter transparência. Agora, se eles quisessem, né, realmente, se estivessem preocupados com o gasto público, como eles estão dizendo, como o Hugo Mota está dizendo, né, primeira coisa, parar com essas emendas que equivalem a 50 bilhões do orçamento deste ano, de 2025. Ponto 1. Ponto 2. Acabar com as desonerações para setores que não precisam dela. Você também sabe disso, que 17 setores da economia tiveram, né, a desoneração da folha de pagamentos, né, prorrogada até 2027. O governo Lula tinha acabado com essa desoneração.